O Angus é considerado uma das raças mais completas da bovinocultura de corte, principalmente por possuir ótima qualidade de carne e precocidade. Esses atributos são frutos de anos de pesquisa em melhoramento genético. É justamente esse o trabalho realizado na fazenda Rio da Paz, em Cascavel, onde há 25 anos a família Zancanaro investe na área de reprodução animal. Hoje, a propriedade coleciona prêmios da Associação Brasileira de Angus e é considerada o criatório com maior resultado em melhoramento de rebanho. Com origem britânica, o gado Angus está entre as melhores raças bovinas pela garantia de produção e rentabilidade. Entre as principais características estão a fertilidade, boa adaptação aos ambientes em que são criados, além da carne de ótima qualidade. O conjunto dessas características que tornam a raça tão completa é resultado da pesquisa e do melhoramento genético. Em Cascavel, o Renato está há 25 anos na área de reprodução animal. Ele conta que o objetivo é fazer que os novos rebanhos tenham características ainda mais positivas que as gerações anteriores. Genética, ela se faz ano a ano, é uma evolução constante. E nós aqui da Rio da Paz, há 25 anos, a gente cada ano um processo aprimorando, fazendo avaliações, vendo onde está o correto, onde está o errado, que é importante também, que às vezes a gente erra e tem que entender o porquê está errado e mudar a rota, e onde está acertando, seguir o caminho. E nós somos muito críticos nesse sentido, tá? Então, a evolução, entendemos nós que a evolução genética tem que ser ano a ano. A geração seguinte tem que ser sempre superior à anterior. Então, exige bastante estudo, bastante critério e dentro da propriedade mesmo o pessoal, nossos colaboradores entenderem todo o mecanismo aí. Com destaque na pecuária de corte, a raça oferece ainda maior giro financeiro ao pecuarista. Isso em função da precocidade do animal e da redução de custos com a produção, por conta da boa conversão alimentar do rebanho. A precocidade acelera todo o processo dentro da propriedade, questão de engorda, que daí você fica menos tempo com o animal no confinamento ou mesmo no pasto, e isso gera menos custo. Animal menos tempo na tua propriedade, menos custo. E hoje o custo é uma coisa que nós temos que levar olhar com bastante olhos críticos, porque o custo hoje é muito alto. E as fêmeas também são muito precoces. Você acelera um processo de inseminação, de cobertura de uma fêmea. Então, ela é a grande vantagem. Ela acelera todo o processo dentro de uma propriedade. E hoje tempo é dinheiro, né? Aqui ele acompanha atentamente os chamados animais melhoradores. Esses animais serão a base reprodutora. O Renato destaca ainda que para conseguir bons resultados com o Angus, o trabalho começa seguindo técnicas de manejo adequadas. Não adianta ter genética de alta qualidade e não ter alimento. Então a gente trabalha muito isso, tá? Genética aliada à alimentação. Então, nós temos no inverno, nós temos aveia, no verão pasto normal, mas pasto de qualidade. Não fizemos nada diferente, acrescentamos nada, é pasto de qualidade. E o manejo, tá? Os lotes separados, uma boa condução de bezerros e maternidade, sanidade animal, uma coisa que nós intensificamos bastante, preservamos bastante isso, sanidade animal, uma coisa fundamental. Se não tiver a sanidade, o animal não vai desenvolver. Então nós levamos a ferro e fogo isso. Então é genética, alimentação, sanidade. Isso é a coisa que nós temos com bastante critério e conduzimos isso dessa maneira. Para definir quais aspectos serão buscados no melhoramento, é utilizada uma ferramenta chamada objetivo de seleção. Por meio desse método, o criador pode ponderar qual a importância da característica de cada animal. O Danilo é médico veterinário e especialista em reprodução. Ele explica como é feito o processo na propriedade.
Esses animais, eles passam por um programa de avaliação genético, passa por uma prova genômica para identificar quem são as melhores doadoras da propriedade, né? Identificar esses animais para serem então multiplicados. Após essa parte da seleção, a gente ajusta todo o manejo sanitário, manejo nutricional, para então submeter elas ao protocolo de superovulação. Esse protocolo, a gente tem o intuito de fazer com que ela tenha várias ovulações, para que então ela seja inseminada e a gente venha depois de 7 dias para fazer o lavado uterino e a recuperação dos embriões. Hoje a gente está realizando então a coleta desses embriões, a gente realiza essa parte no campo aqui, que é a parte do lavado uterino, envia esse material no laboratório, onde vai ser feito a busca, seleção e preparo então para a transferência dos embriões nas receptoras. No caso, hoje a gente já tem um lote de receptoras preparadas para receber esses embriões. As receptoras também passam por um protocolo, né, de sincronização para que elas estejam com 7 dias após o cio, pois o embrião também tem 7 dias de vida. Então a gente precisa dessa sincronia receptora-embrião para ter sucesso na técnica, né? Então a gente transfere esses embriões e 30 dias após a transferência faz o diagnóstico de gestação para identificar quais animais ficaram realmente prenhes. Normalmente a gente tem uma taxa de 60% de prenhez e uma média de embriões viáveis, hoje na raça Angus, de 7 a 7,5 embrião por doadora. Então é esse trabalho que a gente realiza aqui no intuito de produzir animais com alto valor genético, animais melhoradores, né, para rebanhos de todo o Brasil. E com o avanço do melhoramento genético, a próxima geração de animais pode ser analisada ainda na fase embrionária. Hoje a gente já tem a possibilidade de fazer o teste genômico, né? O teste genômico, você consegue fazer uma biópsia do embrião com 7 dias de vida e aí você roda em cima de bases genéticas, você vai conseguir predizer como que vai ser a produção desse animal no futuro. Essa é uma opção. A segunda opção é quando nasce esse animal, ele é avaliado na desmama, avaliado no sobreano, com avaliações visuais, dado algumas notas, que vai rodar dentro de um programa de melhoramento genético e vai identificar também quem são os animais superiores dentro de um grupo contemporâneo. Então, a partir disso, a gente vai construindo dados, analisa esses dados e identifica quem são os animais superiores para serem reproduzidos para a gente então fornecer a genética que vai ao mercado. Hoje se busca, né, dentro das propriedades, um animal que tenha a característica de adaptação ao clima, adaptação ao ambiente, um animal que seja resistente ao carrapato, resistente a adversidades que tem no dia a dia, né? E, junto com tudo isso, características produtivas. Então, precocidade, fertilidade, ganho de peso, conversão alimentar. Hoje é uma das características que se trabalha muito, né? Essa conversão alimentar, quanto menos ele come, quanto mais ele converte essa comida em músculo, né? Então, são todas essas características aí que se busca em um animal realmente melhorador. Então, animais que agregam, né, dentro da propriedade. Todo o trabalho faz com que a Fazenda Angus Rio da Paz tenha os melhores animais da região. O gado, premiado, faz parte dos anos de pesquisa na propriedade. A Angus Rio da Paz, devido ao seu trabalho bastante criterioso, bastante foco, hoje ela é bastante premiada, sim. Hoje nós temos 3 prêmios genéticos da raça. Tá, o último agora é nosso. Então, esse é o prêmio maior que uma propriedade pode ter. E é a única propriedade fora do estado do Rio Grande do Sul, que o Angus é o berço no Brasil, é o Rio Grande do Sul. É a única propriedade fora do Rio Grande do Sul que ela é premiada com esses prêmios. Agora, na avaliação do Promebo, desse ano, 2022, o melhor macho é Rio da Paz, melhor fêmea Angus Rio da Paz. Os 7 melhores machos Angus Rio da Paz, dos 10, 8 são Rio da Paz. Então, e as fêmeas também,
Das 10 primeiras, 4 são Rio da Paz, são 40%. Tivemos por 4 anos seguintes a melhor mãe do Brasil. Então, o que a gente pode falar? Mostra que o nosso trabalho, o nosso estudo, é muito bem direcionado. Está obtendo grandes resultados por causa do trabalho, do foco que a gente tem aqui dentro da propriedade. Então, não existe resultado sem trabalho. Nós conhecemos um pouco do trabalho realizado na Fazenda Rio da Paz, que tem vários animais com alto valor genético. E sobre esse assunto nós continuamos aqui no estúdio conversando com médicos veterinários para falar sobre melhoramento genético em bovinos. Para isso a gente convida Mário do Carmo, que é responsável técnico pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia, Antonella. Bom dia ao telespectador. Ficamos à disposição. Primeiro, parabenizando o Renato Zancanaro e a sua equipe, e o seu Antônio, que são pessoas que trabalham a sério há muito tempo e a gente acompanha de perto o trabalho deles. Parabéns. Parabéns mesmo, um ótimo trabalho. E também o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Adriano Cardoso. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. Assim como o doutor do Carmo, um grande trabalho que seria hoje nossa questão de genética do Angus. E como a gente pôde perceber na reportagem, a genética agrega valor ao rebanho. Esse é um principal ponto que a gente consegue perceber, né? A família Zancanaro vem desenvolvendo um trabalho há 25 anos e como agregou valor a esses animais, certo? É verdade. Quando se fala de raça pura, seleção pura, de genética puramente aplicada, eles estão de parabéns, conseguiram evoluir muito nesses 25 anos. E o que nós, como o doutor Adriano também acompanha a campo, nós trabalhamos a campo aplicando essa genética para produzir carne de verdade em toda a extensão do território nacional e até fora do Brasil, e levamos genética dele, o resultado é muito bom. Nós conseguimos o chamado F1, que é a carne que está no supermercado, de qualidade. Esse é um trabalho que começa aí, para chegar no supermercado com qualidade. E a evolução nos estudos da genética trabalharam toda essa questão de análise de um animal que pudesse apresentar resistência, alta qualidade, né, de carcaça, como a gente vê que o Angus apresenta. Vamos falar um pouco sobre essa raça, então. Ela tem origem lá na Escócia, é isso, né? Realmente, é uma raça difundida em todo o mundo. Iniciou-se na Escócia, veio para o Brasil em 1905 e depois, na sua formação, né, da sua associação de criadores de Angus no Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul partiu para o resto do Brasil. Aqui no Paraná a história começou em 1994, em Londrina, e se disseminou por todo o nosso estado. E essa genética é uma genética que ela imprime muito facilmente as suas características de qualidade. Principalmente o nome do termo marmorização, né? Que é aquela gordura entremeada no feixe muscular, aquilo que confere as características organolépticas da carne, qualidade da carne, alta qualidade, ou seja, altíssima qualidade, que é o diferencial da raça. Por que dessa procura, né? Por que procurar uma carne de altíssima qualidade? Então nós temos desempenho animal dentro de propriedades que são excelentes, mostrando em dados, mostrando em rendimento de carcaça, gordura distribuída em toda essa carcaça, e isso facilita a comercialização. Isso facilita com que essa carne ela esteja em todos os ambientes no qual foi qualificado. Então as premiações não são vagas, né? Realmente as premiações da carne, a certificação da carne Angus no Brasil, ela ficou marcada por essa qualidade em todos os sentidos, desde o hambúrguer até uma picanha do Angus. A gente tem até aqui o certificado Angus, né, que foi concedido em 2003, e aí a gente pode entender que essa carne, por exemplo, quando tem o selo, é de qualidade realmente, o consumidor pode confiar que é um produto totalmente aí planejado e pensado, né? Sem dúvida, né? Adriano, as empresas se uniram em 2003 para padronizar um produto de qualidade e trabalhar em cima desse produto. Então, dessa junção dessas 4 empresas, surgiu esse certificado que realmente eles prima pela qualidade, prima pela sua origem, vamos dizer assim, da carne, e entrega ao consumidor aquilo que promete na certificação. E por isso que consegue, cada dia mais e mais, a demanda da carne
o precoce, o hiperprecoce, é cada dia mais demandada. Bom, quem conhece a carne, os cortes do Angus, sabe que é uma carne macia, gostosa, né? Mesmo aquelas partes menos nobres, né, Adriano? Ela se torna muito saborosa, né? Ou seja, a marmorização faz com isso, deixa a carne com sabor meio amanteigado, né? Tipo de manteiga, né? E hoje, talvez seja esse o fator mais importante do Angus no mercado. Poderia falar alguma coisa a respeito dessa? Quando a gente fala em qualidade de carne, né? Nós estamos falando aqui de genética, nós temos aí um padrão, né? Então, quando a gente fala em qualidade de carne, nós temos essa distribuição. Como diz, a carne de dianteiro e a carne de traseiro são carnes muito semelhantes na padronização Angus, que é essa gordura entremeada. Então, quando a gente tem toda essa gordura, onde ela confere dentro do feixe muscular, ela se torna uma carne mais macia. Isso é condizente de toda a carcaça do animal, enquanto que outras raças não conseguem colocar nessa precocidade essa gordura entremeada. Olha só, Celso, esse marmoreio que o doutor Adriano fala é o seguinte: você simplificar, você faz um corte e você olha na luz daquele corte, existem aqueles pontinhos brancos para a dona de casa, aqueles pontinhos brancos, aqueles ali são gotículas de gordura, que essa gordura, ela não faz mal à saúde, que é uma gordura de cadeia longa, é uma gordura saudável e ela dá um sabor especial para a carne e confere essa textura macia. Agora é o seguinte, você tem a maciez e o marmoreio ao longo da vida. Quanto mais adulto o animal, mais marmoreio vai ter. Em outras raças, tem raças maravilhosas em termos de marmoreio também, mas só que fora dessa idade. Nessa idade de 11, 13, 11, 10, 12, 13 meses, é apenas o Angus, que faz essa qualidade já cedo. E essa genética, perguntando para os dois, essa genética no cruzamento industrial, explique para mim o que é cruzamento industrial e essa genética é facilmente transmitida para um F1? Pode ficar à vontade. Veja só, professor Celso, é assim, nós pegamos, vamos dizer, um sêmen desses animais que o Renato mostrou, pegamos as vacas, seja a zeboada, a zebu pura ou uma fêmea de reprodução, inseminamos com esse animal, obtemos a F1, que seria o animal cruzado. Esse animal vai levar uma genética, porque o Angus tem essa facilidade de ser dominante, ele é extremamente dominante, ele coloca a sua característica mocho, cor de pelagem, padrão de carcaça, uniformidade de músculo, porque a indústria frigorífica, ela precisa de peças padrão. Uma picanha sempre de um tamanho, um contrafilé de um tamanho, tudo é definido. Isso, essa F1, é fantástica para fazer isso. Então, te dá um trabalho e uma qualidade garantida lá na frente. Claro que tudo isso depende da alimentação, porque a raça, para se manifestar desse porte, veja os pastos que o Renato mostrou aí onde estavam os animais, precisa de alimentação adequada e sanidade, que é o segundo tripé da produção. Eu tenho mais uma para o Adriano. Adriano, no VT você deve ter percebido, falou-se duas coisas ali que eu fiquei em dúvida. Falou-se em precocidade do animal e precocidade da fêmea. Poderia explicar? Eu entendi, mas poderia explicar melhor para os nossos ouvintes? A precocidade animal é aquela procura que você quer para fazer um animal um tempo mais curto. Eu quero produzir animais, seja ele para terminação a pasto ou a terminação no confinamento, são animais precoces, animais que com 13 meses já têm um acabamento uniforme para frigorífico. E a precocidade de fêmeas, o que a gente se observa muito é que fêmeas Angus ou fêmeas de cruzamento com Angus, elas entram no cio, entram na vida reprodutiva antes do que os animais zebuínos. Por quê? Porque ela tem essa condição de ganho de peso mais acelerado, chega ao peso de reprodução da vida adulta, então ela começa anterior, entra no cio anterior e já pode ser inseminada ou colocado com touro. Então essa precocidade, isso é marcante. A gente vê em lotes onde temos animais zebuínos, animais tanto de cruzamento ou como Angus, elas entrando no cio antes do que os animais zebuínos. Nós tivemos fêmeas em propriedade com descuido dos campeiros, fêmea de 7 meses Angus, fertilizada por seus co-irmãos, ou companheiros de lote, com 9 meses, 10 meses, fertilizando fêmeas, várias fêmeas. Então a gente tem que ter muito cuidado no manejo dessas fêmeas, porque elas são super precoces. Elas já estão com peso na casa dos 330, 350, 360 quilos, aí nessa faixa de 10, 9, 8 meses. E algumas são mais destacadas ainda,
entra em peso corporal mais cedo, precocidade sexual mais cedo. Então tem isso é a precocidade sexual que ele falou. Esse é um ganho fantástico para quem cria o Angus. Você vê o seguinte, a média nacional de abate hoje está na casa dos 26, 28 meses, próximo dos 30, a média nacional. A média dos rebanhos bom, que faz o que chama de cruzamento industrial, que na verdade é chamado cruzamento entre raças, esse abate desse pessoal trabalhando com 13, 16, não chega a 18 meses, sempre abaixo de 18 meses. Então tem algumas propriedades top que matam entre 10 e 14, que é o hiperprecoce, né? O hiperprecoce, que é uma carne maravilhosa. E nós temos em Cascavel, temos várias casas de carne aqui que tem essa carne desses animais. Agora, não é só animal, a gente fala Angus, é o resultado do cruzamento dessa raça. Só complementando, hoje então, vamos dizer assim, no cruzamento industrial, que seria o cruzamento que você está falando aí, o sêmen do Angus então tem uma procura muito grande. Dá para se dizer hoje que a grande maioria na utilização de cruzamento entre raças, o Angus é o que domina. É o que apresenta a maior quantidade de sêmen vendido para esse tipo de cruzamento. Então, claro que tudo isso que nós falamos até agora, a maior importância dele é a associação, que é o alimento mais a genética. Não adianta a gente vir aqui, né, nós falamos muito sobre a raça, o quanto que ela contribui, melhor carne, se nós não dermos condição para esse animal manifestar essa genética. Então isso é muito importante que o produtor entenda também, né, que ele perceba que não é só a raça, nós temos que ter comida de qualidade para poder expressar essa genética. Então, se tu vai expressar, seja com touro, seja com inseminação, ou seja, colocando o Aberdeen Angus nessa situação, ele vai demonstrar sim seu potencial genético. Mas por trás tem que ter toda a alimentação definida para esse animal. Por isso que ele é uma das raças mais difundidas na inseminação, uma das raças que mais vende sêmen para inseminação no nosso Brasil. Veja só, Celso, desculpa, Antonella, pode falar. Está seguindo hoje, essa raça está subindo. Brasil acima, Brasil Central, até para cima do Brasil Central e para o norte do Brasil, Pará, outras regiões, está se adaptando. Mas o que o pessoal lá está fazendo? Estão procurando ter, de janeiro a janeiro, um pasto de qualidade, e daí produz um F1 de qualidade. Eles estão matando, eu lá no Acre, tendo fazendo em Cruzeiro do Sul, no Acre, nós estamos matando animal com 16, 18 meses, com o mesmo peso daqui de Cascavel. Mesmo da nossa região aqui, que nós estamos numa região diferente do Brasil. Nós temos uma região, um subtropical diferente, com 3 estações bem definidas, praticamente em termos de alimentação, e lá nós estamos matando animal com o mesmo peso, praticamente. Então, usando essa genética que o Renato está apresentando. Então, só complementando as informações que vocês trouxeram, né, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ela indica que em 2020, 7.080.000 doses de sêmen de Angus foram comercializadas no país, né? Inclusive o estado do Mato Grosso, 18% de todo esse volume. Então a gente consegue perceber isso que você trouxe, né, Mário? Em relação a como estados mais acima, né, que tem temperaturas mais elevadas, também conseguem ter essa adaptação com o cruzamento. Exatamente. Você vê que isso vem mostrar o seguinte, que existe um deslocamento da pecuária em relação da valorização das terras. A agricultura vem subindo, vem tomando conta, vem do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, e está subindo a agricultura. Mas o pessoal naquela região de áreas maiores, que tem um rebanho de fêmea muito maior, está usando o Angus porque eles querem eles conseguem um giro mais rápido, fornecendo uma alimentação boa. E o que está acontecendo? Nessa chamada integração lavoura e pecuária, que está no Brasil Central, e é uma coisa que não tem volta, então o pessoal conseguiu manter uma área de pasto perene, onde que mantém a reprodução e faz a terminação na rotação com pasto em cima da lavoura. Colhe a lavoura, já sai o pasto e faz a terminação. Então isso propiciou a comercialização de sêmen, propiciou um melhoramento genético muito rápido. E por isso que o Brasil continua cada dia mais, felizmente, batendo recorde de exportação, além de nós termos nosso mercado super bem abastecido. Com certeza. E para a gente finalizar a nossa conversa sobre esse assunto que é tão interessante, né? Tem muita informação mesmo, mas para produtores que têm vontade de conhecer e trabalhar com a raça Angus, tem algumas contraindicações, vamos dizer assim, que talvez um produtor não tenha certa capacidade de oferecer uma boa qualidade, além da alimentação? É o cuidado, principalmente para um animal que apresenta uma pelagem
mais grosseira, uma pelagem mais comprida, mais grossa, em função do que um animal como um Nelore. Então, um animal que apresenta mais carrapato, mais mosca do chifre. Então, tem que ter um controle melhor sobre essas pastagens sujas, onde tem um desenvolvimento maior de carrapatos, e não tiver um controle sanitário sobre esses animais, é claro que, seja Angus ou qualquer raça, vai ter problema com algumas doenças específicas. Porém, ele é mais suscetível, né, a essas questões de ectoparasitas, por ser um animal de cor escura, que fazem então um mimetismo nesses ectoparasitas. Mas fazendo o controle sanitário, fazendo dosificações que realmente são funcionais e para períodos funcionais, que cada estação do ano você vai trabalhar com um produto específico, fazendo todos os controles, fazendo as vacinações preventivas e utilizando o bom senso e o bem-estar animal e dando qualidade de pastagem, é claro que é esse animal que apresenta esses dados, né, superiores aos demais. Porém, a gente tem que sempre orientar o produtor que realmente é um animal que a gente precisa ter alguns cuidados especiais em função dessas características de ectoparasitas. E complementando um pouco do Dr. Adriano, você vê assim, quando ele falou em bem-estar animal, por ser uma raça, a origem dela é de uma região fria, nós estamos numa região de clima tropical ou subtropical. Lá na Escócia, da origem dela, era região fria, muito fria. E esse animal, você vê a capacidade de adaptação, porque nós estamos falando de temperatura média acima de 20 graus, que é lá para o nortão do Brasil afora. E se adapta muito bem o seu mestiço, e até a raça pura está indo bem lá. Então, mas desde que você dê as condições. Isso que o doutor falou. Você tem que fazer a base sanitária muito bem. A alimentação é o principal, porque tendo alimentação já não entra a doença. A alimentação é a base de tudo. Feito isso, a sanidade e um pouco de cuidado, vai embora sem medo de nada. Isso aí. Pessoal, muito obrigada pelas indicações que vocês trouxeram para a gente aqui hoje. E são orientações que, para quem está em casa, conhecer mais sobre a raça Angus e ter essa questão de responsabilidade na hora da criação também, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Já estão convidados para as próximas edições aqui do programa. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, estamos à disposição.